Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o egiptólogo Rafat Khalifa, ele que faz parte da equipe de arqueologia da Universidade do Cairo, lá no Egito, diretamente do Egito. Ele vai estar falando com a gente agora sobre alguns faraós que mudaram de endereço, saíram do Museu do Cairo e foram para o Museu das Civilizações. Então a gente vai estar falando sobre como é que está a energia lá no Egito neste ano de 2021, as mudanças, as irradiações, o esconderijo de Eldeir el-Bahari, acho que é isso que fala. Daqui a pouco ele vai falar direitinho a pronúncia da energia dessa força de luz. Pois é, família Pax, amanhã temos uma mega super lua, um eclipse total da lua, 8h15 da manhã. A partir das 7h30 já dá para ver, da onde você estiver, dá para ver nas mídias sociais. Aqui no Brasil não vai ser visível, mas é importante que você faça a sua oração, que você sintonize, ore a grande invocação, que é a oração máxima da Fraternidade Branca. Amanhã é o dia da grande invocação, então nós precisamos estar centrados nessa irradiação, recebendo todas as bênçãos de todos os seres que nos iluminam nesses momentos de tomada de consciência e de mudança individual e de mudança planetária. Então, vamos só aguardar aqui o Rafat entrar para que a gente possa estar conversando nesta tarde de friozinho aqui em São Paulo. Afinal, é outono, mas os dias realmente são lindos, né? Céu azul, sem nuvem no céu, uma delícia. Só o vento gelado lá do, sei lá da onde, dos polos, é que não combina muito com esse céu azul. Porque para mim, céu azul é sol, né? É a energia de calor. Mas estamos aí nessas irradiações e nesses momentos de transformação planetária. Agradeço a todos vocês pela sintonia, pela companhia. Quero convidá-los amanhã à noite, às 7h30. O Rafat vai estar fazendo uma vivência na plataforma Zoom, exatamente sobre o mesmo tema, sobre esse mesmo tema da energia dos faraós. A inscrição é R$60, dá para vocês participarem, tem todas as diretrizes aí nas nossas mídias. Aí no sul também tá frio? Pois é, Jaguarão, Rio Grande do Sul. Obrigada aí pelas informações. O Brasil todo, né? Afinal, é inverno, né? E agora a gente está em momento de mudança, preparando o inverno. Na realidade vai começar dia 21 de junho, né? Nós estamos no outono. E eu quero acreditar que não vai esfriar muito. Mas hoje eu li uma matéria que eu fiquei um pouco apreensiva. A Austrália esse ano tá tendo uma onda de frio maluca. E diz que como ela está na mesma direção do Brasil, estão pensando que essa energia vai continuar vindo nesta nossa direção. Tomara que pegue um vento e vá para outro lugar, ou desintegre, ou esquente, ou enfim. Não por nada, né? Mas os últimos invernos têm sido assim, até que legais. Agora a gente vai estar esperando um momento de transformação. Vamos dar boas-vindas ao Rafat Khalifa, lá do Cairo, no Egito. Gente, a internet é um sucesso, né? Eu aqui em São Paulo, a menina ali no Rio Grande do Sul, vocês todos estão com a gente, cada um num lugar diferente. O Rafat lá no Cairo, no Egito. Ei, Rafat, bem-vindo! Tudo bom? Oi, Carmen, tudo você? Também, tudo frio aqui, aí deve estar quente, né? Não, aqui não. Aqui é verão. Durante o dia bastante sol. Ah, À noite é um clima de praia, entendeu? Então aqui tá tudo bem. tá tudo bem, faz parte. E aí, como é que tá o turismo? Já voltou? Vai voltar? Como é que estão as coisas? O turismo está funcionando, mas não voltou 100% àquilo que estava antes da pandemia, claro, né? Mas está voltando. Agora as cidades do Mar Vermelho que estão tendo muito mais turismo do que os meses passados, Hurghada, sobretudo, Hurghada, Sharm el-Sheikh, Mar Vermelho. Porque o que aconteceu é que durante os últimos 3, 4 anos tivemos problema com o turismo da Rússia, os russos, Hum, que não tinha aviação da Rússia para o Egito. E o turista russo é o primeiro de número do Egito. ah, Então, é? os primeiros turistas de número no Egito, no Mar Vermelho, são os russos. Mais ou menos quando antes desses problemas de política, tinha por volta de 3 milhões de turistas por ano. Uau! É.
Então, agora está voltando de novo, nós estamos tendo mais esses problemas, resolveram os problemas os dois governos, o egípcio e o russo, e a aviação entre as cidades russas e o Egito começaram a funcionar há 2 semanas, mais ou menos. Então, os turistas russos estão voltando de novo. Portanto, o Mar Vermelho, e sabe que a Rússia é um dos países um dos países donos das vacinas, que eles têm Sputnik, um tipo das vacinas que tem contra coronavírus, é uma vacina russa. Sim, Então, tem muitos russos vacinados. E claro Ah, que o turista, claro que o turista, quando é vacinado, fica mais seguro, fica menos preocupado e faz a viagem, etc. Então estamos tendo o turismo devagar, pouco a pouco. Espero que voltem logo as outras nacionalidades, né? sim, claro. Quer dizer que então agora tem voo direto da Rússia para o Cairo. Tem. Para o Cairo, para Hurghada, para Sharm el-Sheikh, tem Legal. vários voos por semana. É, porque com 3 milhões de turistas por ano, eles têm que colocar um avião disponível, certo? Vai ficar parando em Tem, Itaquera. Ainda tem, mais se a tem. pandemia, tem que ir direto mesmo, né? Muito legal. Bom, vamos falar sobre os faraós que mudaram de endereço, sobre a tua Ah, vivência. Vamos lá. bom, na verdade eu posso dizer que essa coisa dos faraós que mudaram de endereço de um museu para outro, hum, eu posso dizer que é uma desculpa para eu falar de muitas coisas interessantes também, não só para isso, porque está Claro. muito relacionado, tudo está muito associado, muito relacionado uma coisa com a outra. Sim, É, tudo começa com a cultura, sim. tudo na nossa vida, em todos os países, o que controla a nossa vida em todos os países hoje, na nossa geração de hoje em dia, e no passado é a cultura. E uma das coisas importantes em todas as culturas é o que nós acreditamos depois dessa nossa vida. Hum, O que nós temos, o que tem. Quando partimos desse mundo daqui, o que acontece? Aí as culturas se interferem. Cada cultura conta uma coisa. Às vezes coisas parecidas, às vezes coisas diferentes. As sim. religiões fazem parte importante dessas culturas. As crenças, as filosofias. A filosofia que você segue na Pax, por exemplo, faz parte. A minha religião, que é o islamismo, faz parte. O catolicismo faz parte. O judaísmo, as religiões do Antigo Egito e das civilizações do passado, da história, também fazem parte. Então, o que acontece após a morte decide muita coisa do que estamos comportando nessa nossa vida daqui, Uhum. certo? Então, o que acontece? Os egípcios acreditavam no quê? Acreditavam na possibilidade de ter uma vida eterna após a morte. Só que essa vida eterna após a morte tem condições. Não é para qualquer um. Então você tem que cumprir certas condições, tem que ter certas regras para ganhar essa eternidade nessa outra vida após a morte. A eternidade na outra vida após a morte, os egípcios chamavam Iaro. A palavra utilizada no Egito Antigo, Iaro. Que significa Iaro em português? Paraíso. Paraíso, Né? ok. Paraíso. Ok? Então, o Iaro é o paraíso para os egípcios. O que é o contrário do Iaro no Egito Antigo? É, é a mortalidade, que é a falta de eternidade, que é não ganhar uma vida eterna. E para ganhar essas coisas todas, então a cultura como se mete nessa história? Primeiro, o comportamento de dia a dia. Uhum. Você tem que respeitar as regras dos deuses. Os deuses querem certo comportamento de você, então você tem que respeitar esse comportamento, tem que comportar respeitando os valores. Sim. E que são os valores? Os valores são aqueles que nós encontramos escritos dentro dos túmulos dos egípcios da antiguidade.
dentro das pirâmides dos egípcios da antiguidade. Esses valores são aqueles que eu já contei várias vezes em outras lives, de respeitar os idosos, respeitar a natureza, respeitar os animais, respeitar os pássaros, respeitar o rio Nilo, respeitar o trabalho, respeitar os filhos, respeitar a família, respeitar a esposa, respeitar o marido. Então tem muitos valores que nós temos nessa nossa vida. Esses valores que nós temos nessa nossa vida fazem parte importante dessa crença da morte, dessa crença dos túmulos, dessa crença daquela outra vida após a morte. Daí vem a importância desse nosso encontro de agora, falando sobre aqueles faraós que mudaram de endereço. Por que existem até hoje esses faraós que mudaram de endereço? Porque uma dessas condições de ganhar o paraíso é ter um corpo inteiro, ter um corpo conservado. E por isso eles embalsamaram os corpos. Para o espírito, a alma, que eles simbolizavam em forma de um pássaro com cabeça humana, chamava Ba. Já contei sobre isso quando eu falava sobre os elementos do ser humano, os 7 elementos do ser humano. Então, a alma da pessoa tem que reconhecer a pessoa. A alma tem que reconhecer o corpo, para esse corpo voltar a ter vida de novo no outro mundo. Foi por isso que eles resolveram embalsamar os corpos. Embalsamar os corpos, mumificar os corpos, porque para eles o corpo é sagrado, é importante para a pessoa ganhar uma eternidade na outra vida após a morte. E por causa disso que eles fizeram essa mumificação. Essa mumificação tem 3 tipos. O tipo tem 3 categorias, vou dizer categorias, que são uma mais importante do que a outra, dependendo do custo. Porque, na verdade, a mumificação custava muito dinheiro. E não era uma coisa disponível para qualquer um dos egípcios. Por exemplo, eles chegavam a ter, tipo, 300 metros de tecido para tapar o corpo. Você acredita? 300 metros de linho para tapar o corpo. Eles tinham que pôr por baixo desse linho, eles tinham que pôr muitos amuletos de magia. Esses amuletos de magia eram em forma de óleo de ouros, aquele óleo egípcio. Era em forma daquela chave da vida que nós chamamos Ankh. Ela era em forma de uma flor de lótus. Era em forma de uma coluna que se chama Jed. São amuletos que davam força mágica para a pessoa na vida após a morte. Esses amuletos se fabricavam de ouro, de prata, de pedra preciosa, de lápis-lazuli, por exemplo, de coral, de malaquita, de turquesa, etc. Então, essas coisas também são caras. Os óleos que eles usavam para embalsamar os corpos eram óleos essenciais muito caros, e muitos deles eram importados de outros países. Então, o Egito, eu já comecei essa nossa entrevista falando que o assunto dos faraós que mudam de endereço nos leva a falar de outras coisas, tá? É uma desculpa para falar de outros assuntos. Agora podemos também falar um pouquinho rapidinho assim da importação e exportação, do comércio naquele mundo antigo. Como que os egípcios tinham um movimento de comércio. Então tinha pessoas que faziam viagens para Fenícia, que é Líbano. Faziam viagem para Síria, para Mesopotâmia, Iraque, hoje em dia. Inclusive, tem aquela viagem famosa da rainha Hatshepsut, quando ela fez uma navegação no Mar Vermelho até chegar aos países de Pont, assim se chama, que hoje em dia é Somália. Os egípcios iam a esses países para levar do Egito produtos típicos do Egito e para voltar de outros produtos de lá. Os produtos egípcios eram em forma de comida, de ouro. O ouro egípcio era de abundância. O Egito tinha muito ouro. Mandava ouro para os reis desses países para voltar com muitos outros produtos típicos desses países que o Egito não tem. Preciso avisar que o ouro no Egito antigo era bem mais barato do que a prata.
Então os Nossa. egípcios tinham, porque os egípcios tinham muita produção de ouro. Quem já esteve no Egito, no Museu do Cairo, com certeza lembra a quantidade de ouro do faraó Tutankhamon, em forma de camas em ouro, cadeiras em ouro, trono em ouro, joias mesmo, caixas, onde colocava a roupa, as joias, etc. Então, entre essas coisas que eles importavam do exterior, eram os óleos da mumificação. E, inclusive, já descobriram em vários túmulos uns vasos de alabastro, e cada vaso de alabastro tem escrito em egípcio o nome do óleo essencial, o nome do produto, do material, que utilizavam para embalsamar os corpos. É, o país da importação, a quantidade, o importador, o agente importador, a validade, sabe aquela coisa da etiqueta que está nos produtos atuais que temos hoje em dia? Eles faziam a mesma coisa. E uma coisa interessante também nessa história é que esses produtos, quando entravam no Egito, o governo egípcio cobrava impostos. Então, naquela época, a administração do Estado cobrava impostos dos produtos importados. Ou seja, tinham naquela época um sistema de administração do Estado bem parecido ao sistema que temos hoje em dia. Faziam, embalsamavam o corpo, faziam tudo isso e depois colocavam isso tudo dentro de um sarcófago. Os sarcófagos às vezes faziam em ouro puro, tipo os sarcófagos de Tutankhamon, de outros, um casal que se chama Yoya e Tuya, que estão no Museu do Cairo, e muitos outros. Então eram coisas muito caras. Estou falando agora de uma época da abundância no Egito. Continuou o Egito assim a trabalhar dessa maneira e a colocar essas múmias que mudaram de endereço de um museu para outro, que estavam em outro endereço. Aquele outro endereço era o quê? Era o Vale dos Reis, um cemitério onde tem os túmulos dos faraós de uma época do Egito Antigo. 62 túmulos que descobriram até hoje. Então, eles estavam nesse lugar. Quem fez esses túmulos? E como foram feitos? E como são? Vou responder primeiro essa última pergunta. Como são esses túmulos? São túmulos grandes, em forma de corredores. Para ter uma ideia, a altura, às vezes, chega a 8, 10 metros de altura da entrada. A largura desses túmulos chega a ter 6, 7 metros. E quando entra dentro, tem muitas salas laterais. Então, você entrando num desses túmulos no Vale dos Reis, você parece entrando numa casa, num palácio. Inclusive, eles chamavam da Casa da Eternidade. E essa Casa da Eternidade, ou esse túmulo, tem as paredes bem trabalhadas, coloridas, porque tudo está escavado dentro da montanha. Eles faziam isso escavado dentro da rocha. E para fazer isso, eles utilizavam iluminação de alabastro, sabe, aqueles vasos de alabastro, onde colocava uma vela, utilizava óleos também para iluminar os túmulos, e os trabalhadores tinham uma cidade inteira, uma cidadezinha, onde viviam, onde tinham as casas deles, para trabalhar, fazer os túmulos dos faraós. O dia da morte do faraó era o primeiro dia do trabalho para construir o túmulo do novo faraó. Então, quando morria um faraó, começavam os trabalhadores, artistas e os artesãos desses túmulos, que viviam naquela cidadezinha, de trabalhar para fazer um novo túmulo. Tinha entre eles aqueles construtores que não tinham muita habilidade, mas tinham força física. Tinha aqueles que eram os artistas que faziam, que pintavam. Tinham aqueles responsáveis de fabricar as cores que eles faziam das pedras preciosas.
de malaquita, de lapislázuli, dessas coisas. Eles utilizavam essas pedras para fazer as cores. E cada grupo desses tinha chefe, tinha um chefe, um profissional, um arquiteto, um engenheiro, um chefe. E aí, entre essas coisas, eles também tinham os móveis funerários, camas, por exemplo, cadeiras, caixas que utilizavam em forma de um armário para depositar as coisas que o faraó utilizava, etc. E colocava tudo dentro desse túmulo. O que está escrito nessas paredes é muito importante, porque o que está escrito nos túmulos, no Vale dos Reis, se considera como, vou dizer, uma fonte de conhecimento, uma riqueza, um tesouro de conhecimento. Nós temos mais que 12 livros. Se chama os livros dos túmulos, ou os livros da outra vida, os livros da vida após a morte. E cada livro desses tem o seu título. Sabe aquela coisa que a Bíblia está dividida em Gênesis, por exemplo, em Levítico, em Salmo, etc. Então a mesma coisa, os livros da morte dos egípcios tinham muitos outros livros menores que faziam parte do livro grande. Então podemos dizer que é mais ou menos como a Bíblia deles, a Bíblia dos egípcios. Tudo isso está escrito nessas paredes. Esse que está escrito nas paredes fala do que nós chamamos Iaro, que é o paraíso. Do que nós chamamos mais ou menos o inferno também. Essas coisas e os detalhes, não temos tempo suficiente numa live como essa para falar desses detalhes, mas os detalhes são muito parecidos àqueles detalhes que nós temos nos livros sagrados da Bíblia, do Alcorão, dos muçulmanos, quando fala sobre o paraíso e o inferno. Para os muçulmanos hoje em dia, o paraíso e o inferno têm muita dessa descrição no Alcorão, e também tem uma viagem sagrada que todo muçulmano acredita, que é uma viagem do profeta Maomé, Muhammad, que ele viajou da Meca, que está em Arábia Saudita hoje, até Jerusalém. Até Jerusalém. E nessa viagem ele fez dormindo. Ou seja, ele dormiu à noite na sua cama e o espírito dele fez essa viagem durante a noite. Essa viagem foi, na mesma noite ele foi e voltou para Meca. Então ele fez uma viagem de muita distância e voltou. E essa viagem, ele chegou a Jerusalém e desse ponto de Jerusalém, ele fez outra viagem para os 7 céus. Os 7 céus. Os 7 céus. E nesses 7 céus, ele viu tudo o que os mortos vão e não voltam para contar para a gente. E por isso que, como ele é um mensageiro de Deus, ele tem essa vantagem, esse privilégio de contar para a gente o que tem nesse outro mundo que nenhum ser humano foi e voltou para contar para nós. Sim. E esses detalhes todos estão no Alcorão. Ele fez essa viagem desde Jerusalém para os 7 céus. Esse ponto em Jerusalém é essa mesquita que foi a causa dos problemas essa semana ou a semana passada, não sei se você e as outras pessoas acompanharam. O Templo do Monte lá, o do Monte. Que os judeus, então, palestinos, muçulmanos, todo mundo quer o mesmo lugar sagrado. Todo mundo está numa briga nesse local, que é uma mesquita importante dos muçulmanos, a mesquita de Aqsa, aquela que tem a cúpula amarela, que todo mundo vê nos noticiários e nas televisões, etc. Como é um lugar muito importante, muçulmanos estão querendo sempre ser os donos desse lugar por causa dessa história do profeta Muhammad, que foi o lugar onde ele fez essa viagem sagrada e onde ele voltou para contar para a gente.
É por Olha, causa disso que é um lugar sagrado. E por causa também de ser o primeiro lugar na história do islamismo que todo muçulmano, para rezar, olhava, se direcionava. Você sabe que hoje em dia, muçulmano, para rezar, vai para Meca, via Meca, é, a é, orientação, não é? é, sim. Só que antes da Meca, muçulmanos olhavam para Jerusalém. Ah, é? Incrível. Claro, Por quê? porque, porque é incrível. Deus mandou fazer isso. Para Jerusalém? Não sabia. Que incrível. Adoro o conhecimento seu, Rafati. Ah, Então, Jerusalém, essa direção no árabe, no islamismo, chamamos Qibla. tá. Qibla. Bíblia. Então, Jerusalém se chama para os muçulmanos no mundo 2 bilhões de muçulmanos no mundo. Eles 2 chamam os bilhões. 2 bilhões. Eles chamam Jerusalém a primeira Qibla. A cidade de Jerusalém, eles chamam a primeira Qibla. E por isso insistem a ser uma cidade islâmica dos muçulmanos e vai ser, ok? Bom, estou falando disso, nós estamos numa entrevista sobre a história do Egito Antigo e aqueles que mudaram de endereço. Mas tem a ver, porque aqueles faraós que mudaram de endereço tinham a crença, a mesma crença do paraíso e o inferno, aquilo que tem a ver com essa viagem do profeta Mohammed, Sim. naqueles seios. Para os antigos egípcios, tinham também uma crença muito parecida. Os detalhes que acabei de falar, que não temos tempo para falar, nesse mundo, nesse outro mundo, estão também nesses textos que estão nas paredes dos túmulos no Vale dos Reis, nos livros dos mortos. Aqueles livros dos mortos contam esses detalhes. O que você vai ver, assim, você passa de por exemplo, o islamismo falou de 7 céus. Os egípcios falaram de portas. A pessoa passa de uma porta, passa para a segunda porta, a terceira porta, etc. Então, tem... Desculpa. Hein? Então, Imagina. são coisas muito parecidas. Na cultura ocidental, tem um escritor famoso que se chama Dante Alighieri, aquele italiano. Ele tem uma obra muito importante que ele escreveu, se chama A Divina Comédia. Sim. A Divina Comédia de Dante Alighieri é quase uma cópia. Ele copiou o que temos no islamismo, dessa imaginação daquele outro mundo, o mundo do além, como nós chamamos, o mundo do além, o mundo após a morte. Então disso tudo, e por causa disso que eu falei que a nossa vida de agora está baseada nessa nossa crença, nessa nossa imaginação sobre o que tem na vida após a morte. Tudo isso era muito importante numa época que o Egito tinha prosperidade, tinha riqueza, tinha muito dinheiro para fazer túmulo, para fazer coisas em ouro, coisa em prata, embalsamar os corpos que custava muito dinheiro, etc. Mas chegou uma época, exatamente na época de um faraó que se chama Ramsés III. Ramsés III. Esse homem foi muito não tinha a mesma inteligência do avô dele, de um dos antepassados dele, que é Ramsés II. Por quê? Porque Ramsés II tinha um império muito forte e por isso ele resolveu fazer monumentos gigantescos. Com o dinheiro que ele ganhou desse império maior, desse império grande, ele conseguiu ter muita riqueza e muito boa economia. Por isso, quase não tem província egípcia, não tem cidade egípcia, sem ter templo ou monumento desse faraó. Abu Simbel, as maravilhas dos 2 templos de Abu Simbel, são de Ramsés II. Uma parte importante do templo de Karnak é de Ramsés II. Mênfis também tinha um templo de Ramsés II. Heliópolis, que é a cidade do Sol no norte,
tinha templo de Ramsés II. Agora chega Ramsés III com um império mais fraco, que tinha menos expansão do império dele, menos impostos que chegavam do exterior para enriquecer o palácio e o governo dele. E mesmo assim, ele com cabeça dura, muito teimoso, queria fazer igual ao Ramsés II. Queria ter templos grandes, queria construir coisas gigantescas. Aí o que ele fez? Ele gastou quase todo o dinheiro que o país tinha em fazer monumentos dele, em fazer templos dele. Entre esses templos, um dos templos era o templo de Rabu. Rabu. Acho que eu levei você uma vez nesse templo. Sim. O templo de Medinat Rabu. Então ele fez muitos templos, fez coisa muito interessante e gastou todo o dinheiro. Aí começou a ter problema em pagar os impostos para os trabalhadores daquela cidade que fazia os túmulos, que fazia as construções. Chegaram alguns a passar meses sem receber o salário. E o salário dos egípcios, eles não recebiam por mês. Eles recebiam, às vezes por dia, às vezes por semana. 10 dias, semana egípcia, não 7, né? Então, passaram meses sem receber o salário. Começaram então a reclamar. E então encontramos textos em papiros muito interessantes sobre essa parte da história, esses acontecimentos. Um trabalhador simples reclamando de trabalhar tanto e de não receber dinheiro, mandando carta em forma de papiro para o chefe dele. Quando você, senhor chefe, quando você olha para a gente como um burro de trabalho, o senhor chama a gente para trabalhar. Quando o senhor chefe tem uma festa onde tem pão, cerveja, comida, o senhor esquece da gente. Então, o senhor quando tem um trabalho que precisa 10 burros para um trabalhador simples fazer, o senhor chefe lembra da gente e chama a gente para trabalhar. Mas quando o senhor está numa festa interessante com muitos amigos, nem chama a gente para dar os salários, nem chama a gente para participar e tomar um pouquinho de cerveja e de pão. Então isso explica mais ou menos como foi a situação dos trabalhadores dessa época. Então o que eles fizeram quando passaram muitos meses sem receber? Fizeram no ano 1156 a primeira greve na história da humanidade. Resolveram não trabalhar porque eles não recebiam dinheiro. Chegou o prefeito para fazer negociações com eles, eles falaram para ele: você e a sua família trabalham em lugar da gente e podem trabalhar sem receber salário igual a gente, para ter igualdade. Você agora pode imaginar o nível da civilização que o Egito tinha, o nível da democracia que o povo tinha naquela época, e para resolver essa situação, os sacerdotes dos templos se meteram e começaram a dar, porque você sabe que os templos tinham independência econômica, tinham o dinheiro deles, tinham a vida deles, tinham as oferendas que o povo dava, etc. Então começaram os sacerdotes a tirar dos depósitos dos templos comida e roupa, a essência, as coisas que eles davam de impostos para acabar com esse greve. E voltou a vida ao normal de novo. Uhum. Só que, na verdade, o que houve nessa época foi o começo de uma época de uma crise econômica fatal, muito forte. Então, é só para as pessoas que estão acompanhando a gente, para entender que as crises econômicas é coisa muito antiga, que passa de um país para outro, passa de uma história para outra. Não é uma coisa de hoje. Tudo o que nós temos hoje, com detalhes, tudo o que temos é copiado do passado. Tudo aconteceu. Não existe uma novidade. Então, o que começou de novo a ter problemas. E como começaram a ter problemas de novo, aconteceu
uma coisa que nós descobrimos via um papiro que está no museu de Berlim. Se chama o Museu dos Roubos dos Túmulos. Começaram a roubar os túmulos. E claro que os trabalhadores sabiam os segredos dos túmulos, sabiam onde que ficam os túmulos, como se entra nos túmulos, onde está o portal do túmulo, o que tem dentro do túmulo, qual é a coisa mais valiosa, como poder tirar essas coisas, etc. Então, as crises econômicas do país, nessa época, estamos falando mais ou menos de 1000 anos antes de Cristo, as crises econômicas levaram muitos a começar a roubar as coisas dos túmulos. A cidade de Tebas tinha dois lados, o lado oriental e o lado ocidental. O lado oriental, até hoje tem isso. O lado oriental, onde tem o templo de Luxor, onde tem o templo de Karnak, onde tem a cidade. E o lado ocidental, onde tem o Vale dos Reis, o Vale das Rainhas, os templos de Ramshion, os templos de Rabu, etc. Tinha um prefeito para esse lado e outro prefeito para o outro lado. Aí o que aconteceu? O prefeito do lado oriental recebeu uma queixa, uma reclamação, que os túmulos dos nossos reis antepassados foram saqueados por alguns no Vale dos Reis. Aí ele mandou para o prefeito do Ocidente, o que está acontecendo aí? Não está acontecendo nada. Então ficou caladinho. De novo recebeu a reclamação outra vez. Como que não estava acontecendo nada? Eu estou recebendo informações que tem pessoas que invadiram os túmulos e estão roubando as coisas dos túmulos. Aí ele chamou o governo central, que é uma autoridade superior, e começaram a fazer investigação e descobriram que alguns túmulos foram roubados mesmo. E que o prefeito do lado ocidental foi envolvido em corrupção. Então fazia parte dessa história. O que significa isso? Volto a dizer que muita coisa que está acontecendo em nossa vida de agora, daqueles políticos acusados pelos povos em todos os países que são corruptos, tinha naquela época a mesma coisa. E as coisas se repetem, né? Sim. Mas foi uma coisa muito... A primeira coisa na história do Egito, pessoas se atrevem a entrar em túmulos, roubar coisas dos faraós, roubar coisas divinas, porque o faraó é Deus sobre a terra. Como conseguem fazer isso? Então o que aconteceu? Que eles começaram a pensar, o governo central, a pensar em ter uma solução definitiva para esses tesouros, porque os túmulos por dentro têm as coisas mais valiosas e mais caras da história do faraó. Um faraó que governava 40, 50 anos, toda a riqueza mais importante do palácio dele, ele guardava dentro desse túmulo. Então não podia deixar simplesmente, foi um processo e já conseguimos apanhar os bandidos e não vai repetir mais. Não foi assim. Eles não confiavam. Eles tinham preocupações de repetir o mesmo. Então eles resolveram juntar muita coisa desses túmulos, todos os sarcófagos em ouro, em prata, em pedras preciosas, todas as joias, toda a roupa, todas as estátuas, tudo o que era importante, quase tudo o que tinha no túmulo, inclusive a múmia do faraó, que era uma coisa muito importante, para levar essas coisas todas de todos os túmulos e colocar no que nós chamamos hoje em dia escondrijos. É disso que tem o título dessa nossa live e o título da palestra que, se Deus quiser, vamos ter amanhã, que é o escondrijo do Der El Bahari. E tem outra parte dessa palestra que talvez podemos organizar em outra data, que é o escondrijo do Vale dos Reis. 2 escondrijos. Então, os escondrijos guardaram as coisas que estavam em perigo dos ladrões na época do
da história do Egito quando tinha falta de estabilidade e quando tinha uma crise econômica. Então, esses são os dois esconderijos. Esconderijo do Vale dos Reis, porque foi encontrado num dos túmulos no Vale dos Reis, né? Exatamente no ano 1889. E o esconderijo de Der el-Bahari, 1881, foi descoberto por uma família de nativos e depois a autoridade e o governo chegou ao lugar. Foi no ano 1881 o esconderijo de Der el-Bahari. Der el-Bahari significa o mosteiro nórdico. O mosteiro nórdico. Porque no século VII foi mosteiro copto no local onde os coptos faziam as orações deles e onde viviam os monges e patriarcas e os seguidores da religião copta, do cristã copta, nesse local. Um mosteiro. Então, o local tem o nome desse mosteiro. Mosteiro nórdico, em árabe, Der el-Bahari. Que tem nesse mosteiro, Der el-Bahari, tem esse esconderijo que eles descobriram. E, além desse esconderijo que eles descobriram, tem muitos outros monumentos. Entre esses monumentos, o famoso templo da rainha Hatshepsut. Da rainha Hatshepsut. Então é isso mais ou menos. Acredito que dei uma ideia mais ou menos sobre como vai ser a primeira, como foi a primeira moradia dos faraós que mudaram de um museu para outro. Foi no Vale dos Reis, primeiro. A segunda moradia foi naqueles esconderijos, os dois esconderijos, que passaram desde a época do Dinastia 22, 1000 anos mais ou menos antes de Cristo, até descobrir esses túmulos 1881, 1889. Então, quase 3.000 anos escondidos nessa segunda moradia. Então, o Vale dos Reis, os dois esconderijos, o Museu do Cairo, terceira moradia, e a quarta moradia é o Museu Nacional das Civilizações, onde essas múmias estão agora no Cairo. Tá? Muito Não sei bom. se... Bom, E as pessoas que estão visitando o Museu das Civilizações são egípcios na maioria ou tem outros países já aí? eu acho que a maioria agora são egípcios, devido à dificuldade das viagens internacionais. Ah, Mas tem turistas também estrangeiros. Acredito que assim que a voltar o turismo ao normal, o número dos turistas estrangeiros vai ser maior do que o número dos egípcios, como sempre teve antes da pandemia nos museus. claro, sem dúvida nenhuma, né? Se só de russo tem 3 milhões de pessoas, eu adoro, né? Porque você dá um banho de cultura aí, né? Falamos sobre vários assuntos. E foi muito importante você falar sobre o templo lá em Jerusalém, porque eles estão sempre em conflito. E ali é uma mesquita, sempre foi uma mesquita. Então, eu acredito que, por lei, deve ser dos muçulmanos, porque ali sempre foi mesquita, né? E existe essa briga desde sempre por conta daquele local sagrado, né? E vamos esperar e vamos crer e rezar para que as energias fiquem pacíficas e se resolvam logo, né? É assim, eu não gosto de falar muito, não gosto de falar muito de política. Eu não... Eu não entendo nada, mas é que esse ano é um ano de resoluções, é um ano em que nós. E amanhã, daqui a algumas horas, na realidade, a lua tá linda. Eu olhei agora ali, lua cheia, né? Amanhã, às 8h15 da manhã, horário do Brasil. É uma super lua, é um eclipse da lua, e para nós que acreditamos na paternidade branca, é a terceira lua mais forte do ano para manifestações, inclusive para a vitória da humanidade. Então, quem sabe as pessoas parem de fazer guerra, parem o conflito. É assim, quando chega os dois irmãos, a ter briga, eles vão para o pai reclamar, né? Sim, Para os pais reclamar. Quando chega um casal a ter separação, divórcio, problema e tal,
e não chega a um acordo como acontecer o divórcio e a separação, eles vão para a justiça, vão para o tribunal. E nessa cidade de Jerusalém, os judeus dizem que é a cidade deles. E os árabes dizem que é a cidade deles. Então, tem a justiça, tem a lei internacional. São dois irmãos em briga e tem a lei internacional. Podem Sim. voltar para a lei internacional e perguntar o que a lei internacional diz, o que fala. Pois é. Vamos lá, né? Olha aí, família Pax. Amanhã, vivência imperdível com Rafat Khalifa no Zoom, às 19h30. Amanhã, dia 26 de maio. Super, mega, hiper eclipse, super lua, energia de força, prosperidade, abundância, plenitude. Ele vai estar abordando 11 faraós que mudaram de liderança. Qual foi o legado que eles deixaram? E como é que a gente pode trazer toda essa informação para a nossa realidade agora, no nosso momento atual, né, Rafat? A inscrição é R$ 60, vocês têm todas as diretrizes aí nas nossas mídias, então participem, que vai ser tudo de bom. Como vocês viram, o Rafat conhece muito sobre absolutamente tudo, né? E ele gosta do que faz, então é diferente. Porque aí você, quando fala, você fala com o coração, né? Você não fala decorado, o que é ótimo, né? Muito bem, eu estarei sempre também à disposição para as dúvidas, perguntas. Sempre as pessoas ficam com perguntas e pode ser até uma coisa, não precisa ser do mesmo tema da palestra, pode ser qualquer outro tema, porque na verdade tudo é muito relacionado na ciência da egiptologia e na história do Egito antigo. Então, qualquer pessoa com dúvida, com pergunta, inclusive tem o meu contato, caso alguém queira me adicionar, ou já faz parte somos amigos já nas redes sociais, pode fazer as perguntas. Estou sempre à disposição para responder tudo, né? Muito bom. Olha aí, família Pax, o Rafat é super acessível, assim que der para viajar, podem ir lá, ele vai estar guiando todas as pessoas que quiserem para conhecer o Egito, que é um lugar maravilhoso, na minha visão. Todo mundo tem que ir pelo menos uma vez na vida para ver o tamanho, né, suntuoso de cada um daqueles templos, pintados até hoje, vermelhos e azuis, porque foram pintados com coral, turquesa, lápis-lazuli, com pedras preciosas, malaquita. Então as cores estão vivas até hoje, depois de não sei quantos mil anos, né? Aquele templo de Karnak, adoro aquelas salas maravilhosas lá de Akhenaton, Está acho que bem é. conservado tudo de cores, inclusive no Vale dos Reis as cores são mais vivas, melhor protegidas, porque na verdade quando as paredes e as coisas estão protegidas do sol, as Sim, cores ficam por mais séculos ou mais forte, por mais anos, é mais verdade. fortes. Então dá para ver templos maravilhosos. Uma viagem para o Egito dá para ver as pirâmides. Quando se fala das pirâmides, sempre lembra do Egito. As pirâmides de Giza, ou Gizé. Tem agora um novo museu que já inauguraram. Tem outro novo museu que vão inaugurar em breve na nova capital do Egito. Né? Outro museu. Tem um terceiro museu, que é o maior de todos os museus, que é o The Grand Egyptian Museum, aquele que está perto das pirâmides, que vai ser uma maravilha também. Dá para conhecer o Rio Nilo, fazendo uma viagem no Rio Nilo, conhecendo os templos maravilhosos de Luxor, templo de Karnak. Só para ter uma ideia, um único templo, que é Karnak, templo de Amon no Karnak, que é uma das visitas de um roteiro, esse templo de Karnak, é um espaço tipo 10 vezes as maiores mesquitas do mundo ou as maiores igrejas do mundo. Sim. Dizem que é o maior lugar de culto na história da humanidade. O maior lugar que foi construído na história da humanidade para ser um lugar de orações. Numa viagem de cruzeiro dá para conhecer também o templo de Philae, em Assuan. Dá para conhecer também o templo de Edfu, onde os turistas vão de charrete
faz um passeio de charrete dentro da cidade para chegar até esse templo. É um banho de cultura faraônica, mas também é uma viagem onde você pode conhecer outras culturas, além da cultura faraônica, que é a cultura árabe, conhecendo as mesquitas da cidade do Cairo, que é a cidade de 1000 minaretes. Mil minaretes. 1000 minaretes. Minarete é aquela torre da mesquita, que parece a torre da igreja. Mas isso quer dizer que tem 1000 mesquitas no Cairo? Ou mais. É mesmo? Nossa, eu não sabia. Porque a gente sempre vai na mesquita de Saladino ali, que é linda, maravilhoso. Não, tem muito mais. Tem muito mais. Poxa vida, 1000 mesquitas, dá para viajar a vida inteira e não conhecer todas. Não. Não. Olha, vou falar para você uma coisa. Você já esteve no Egito 11 vezes? Certo? 11? 14 vezes? 11 com você, 14, e 3 com a Aline, 2 com a Aline e outra com um outro rapaz. Então nessas 14 vezes, com certeza, você não conheceu 10% do que nós temos no Egito. Nem das coisas faraônicas, nem das coisas da mesquitas, nem coisas da igreja. Tem uma viagem para conhecer os lugares onde Jesus Cristo passou. É um roteiro religioso para visitar os mosteiros e as igrejas onde Cristo passou naquela viagem da fuga de Terra Sagrada, Terra Santa, para o Egito. Então, uma viagem de uma semana, 10 dias mais ou menos, só para ver os lugares onde Cristo passou. Então, o Egito tem muita cultura, não é só a faraônica. Tem essa cristã, tem a cultura árabe, tem Alexandria, que tem uma cultura romana, greco-romana, que é outra cultura. Então, o Egito tem muito para conhecer. Basta ter a intenção de fazer uma viagem, arrumar a mala, preparar um passaporte. Tomar a vacina. Tomar a vacina, exatamente, essa é a novidade. Ter um passaporte de 6 meses de validade e já pega o avião e estarei esperando aqui no aeroporto do Cairo. Muito bom, bem fácil. Teoricamente, tudo de bom. Vamos esperar essa fase acabar logo, né? Quem sabe até o final do ano já se resolve isso a nível mundial, né? Porque todos os países estão vacinando mais e para viajar internacionalmente é obrigatório a vacina. Senão, mesmo aqui no Brasil, para sair... Sabe que eu acho que a situação está melhorando no respeito às viagens e tal, porque eu acho que porque a vacinação é mais forte em alguns países que outros. Sim. Então, nos países onde tem mais facilidade para receber a vacina, as pessoas estão ficando mais livres em sair do país, em viajar. Sim. E por isso eu acho que o turismo mundial, quanto mais vacina tem, mais vai ficar recuperado, e acredito que é questão de tempo, acredito que é questão de meses, e as pessoas vão poder fazer viagens sem essa preocupação que estão tendo, porque a vacina, na verdade, dá segurança à pessoa em sair de casa, em viajar. Verdade. Olha, família Pax, amanhã, vivência imperdível com Rafat Khalifa no Zoom, amanhã, dia 26 de maio, às 19h30. A inscrição é R$60, tem todas as diretrizes aí. Ele vai te fazer uma viagem virtual ao Egito, falando sobre alguns faraós e outros assuntos mais, como você viu, ele aborda vários temas, para que você já possa estar mergulhando nessa cultura egípcia. Então, as inscrições estão abertas, participem. Amanhã eu estou aqui às 5 da tarde conversando com os meus queridos amigos Eliana Delfino e Rui Tupinambá. Eles vão estar lançando o monólogo Terapia, um show de integração. Nos anos 91, 92, eles fizeram uma peça de teatro que foi um sucesso durante 3 anos, com tudo lotado, sobre os mestres da Fraternidade Branca, que chamava Ilustres Desconhecidos, falando sobre filosofia de vida. E agora eles têm esse monólogo, até me arrepia. E no domingo, agora, dia 30, às 6 da tarde, na plataforma Zoom da Pax, eles vão fazer uma parte da peça gratuitamente para a família Pax. Amanhã eu espero vocês aqui às 5 para conhecerem a Eliana e o Rui. Rafat, a tua mensagem final para os nossos amigos. A gente tem 4 minutinhos.
Bom, eu sempre gosto de dar essa mensagem ou esse conselho para as pessoas que quer dar mais felicidade para a sua vida, quer dar mais importância para a sua vida, procura o conhecimento, procura aprender coisas novas. E não tem melhor do que aprender coisas novas via as pessoas que partiram do nosso mundo e deixaram as coisas deles para nós. Então, nós podemos, via os monumentos, via a história, via os museus, via os manuscritos, via os textos antigos, nós temos essa vantagem de poder viver com essas pessoas, esses nossos antepassados, que são os nossos ancestrais, nossos antepassados. Então, eles contam para nós muita coisa que nós não vivemos junto com eles. Então, eu sempre convido as pessoas para enriquecer a vida delas, mergulhando no passado e aprendendo com o passado, para enfrentar essa nossa vida do presente com um sorriso, Sim. entendendo que não precisa ficar bravo de coisa que está acontecendo agora, e não precisa ficar triste. Ao contrário, precisa dar um sorriso e saber que tem mais uma coisa se repetindo, pela não sei quantas vezes já foi repetida esse acontecimento, essa coisa. Quem quer ter uma vida com mais valor, em vez de ter uma idade qualquer, pode ter muitos outros anos adicionados à idade dele, basta ele abrir um livro de história e começar a ler sobre os egípcios da antiguidade, os maias, os incas, os astecas, os chineses antigos, Mesopotâmia, etc. Então, a história dos nossos antepassados é muito importante porque são as nossas raízes. E quando aprendemos muito, isso faz com que os nossos gostos na vida ficam mais finos. O nosso moral fica mais evoluído. O nosso tratamento um para o outro fica mais civilizado. E por isso se chamam civilizações antigas. Então, espero que todo mundo compartilhe esses conhecimentos e essa história, essas civilizações passadas, via essas palestras que nós montamos, via essas lives, via até as redes sociais, aquelas postagens que nós podemos trocar um com o outro, e assim poderemos, com certeza, ter uma vida melhor. Essa é a minha mensagem. Obrigada, Rafati. Gratidão por fazer parte aí da família Pax desde 2001. E a gente está amanhã na tua vivência, às 7h30. Imperdível, família Pax. Vivência com Rafati Khalifa, R$60, para que você possa se transportar ao todo o Império Egípcio. Gratidão. Namastê, família Pax. Beijo, Rafati. Fale um Beijo, obrigado. Tchau. grande... Doce, pode deixar. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.